Amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais um momento que o Senhor nos dá aqui, na hora 7, com toda essa possibilidade de estarmos ao vivo, de podermos divulgar essa mensagem depois e de, assim, podermos alcançar mais pessoas. Pedimos para que o Senhor esteja conosco, abençoando o Davi, abençoando a mim, as outras pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois também. É em nome de Jesus Cristo que fazemos essa oração e pedimos a Tua presença nos nossos dias. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bem, pode ir lá, Davi. À vontade. Beleza. Só vou trocar aqui de mão, que eu não tenho ainda o suportezinho para segurar o celular. Tranquilo. Então, galerinha, capítulo 46, que na verdade é o 47, né, Isa? Que é, Quase. pois é, o acusador e defensor. Na verdade, esse capítulo ele é mais jurídico do que qualquer outro capítulo, né, Isa? E para quem entende um pouquinho de direito aí, vai gostar um pouquinho dele. Sim. O capítulo basicamente é um resumo de Deus tentando novamente se reconciliar com Israel. O capítulo apresenta Israel como um povo escolhido de Deus, um povo que, se continuasse obediente às leis, obediente aos mandamentos de Deus, seria um povo vitorioso frente ao inimigo e frente aos demais reinos que cercavam Israel na época. E por um tempo bem curto, infelizmente, Israel permaneceu nesse caminho, Israel tentou seguir as ordens de Deus, ainda ali, bem próximo, bem no começozinho do seu reinado. Mas foi um começo já vitorioso, porque já aquele começo bem breve fez Israel ficar famoso frente às outras nações. E nós todos sabemos que Deus tinha um propósito com Israel. Israel não somente deveria ser grande, mas Israel deveria apresentar o caráter de Cristo em qualquer aspecto que Israel fosse Sim. mostrar, tanto bélico, tanto como organizacional, comércio, quase tudo em Israel deveria refletir o caráter de Deus. Até mesmo a maneira que era governado, né? Israel não tinha rei e não deveria ter rei. Deveria sim ter juízes, sacerdotes, mas rei não. Quem deveria ser rei, sim, era Deus. Só que aí os homens começaram a cair e tentar seguir o exemplo dos reinos que cercavam Israel. E assim começou a queda do filho de Deus, por assim dizer, né? Que eles começaram a desobedecer, começaram a ser tentados, o ego começou a inflar e as tentações começaram a vir. O interessante é que, paralelo a isso, o inimigo foi muito perspicaz. Ele sabia que, quanto Israel fosse obediente à palavra de Deus, ele jamais conseguiria ter qualquer tipo de De influência, né? Israel exatamente estaria sobre blindado contra as artimanhas isso. de Satanás. Pois é. Só que, infelizmente, ele realmente tocou no ponto fraco do ser humano, que é a busca do próprio eu, se conhecer e, eventualmente, uma hora o eu falou mais alto que as ordens divinas, e então Israel começou a cair. E aí, frente a isso, o capítulo faz até uma pequena faz uma pequena contagem e reflete isso um pouco na vida espiritual de cada cristão, que é basicamente a luta do próprio eu. Assim como Israel, como nação, teve essa dificuldade em se voltar a Cristo de novo, todo cristão no seu dia a dia tem essa dificuldade em tentar matar o próprio eu frente a Cristo e suas ordens. E então isso levou a um conflito e os líderes tentaram se redimir juntamente representando Israel frente a Deus. E aí começou, de fato, a batalha que dá o título O Acusador e o Defensor. Josué Sim. foi tentar representar o povo de Deus frente a Cristo, pedindo misericórdia para que os pecados e todas as acusações fossem retiradas. E Deus, ouvindo tudo, mas antes de proclamar a sentença, ele teve que ouvir o acusador, que foi o inimigo, onde
proferiu inúmeras acusações com fundamento. Essa é a parte triste. Grande, Essa é a parte difícil. exatamente. A maioria das acusações tinha fundamento e o inimigo, infelizmente, tinha um álibi. De quase tudo que ele nos acusou, 99% ele estava certo. Se a gente tivesse o inimigo como um advogado, seria bastante difícil lidar com ele, porque ele realmente teria provas contundentes de que o nosso cliente estava na hora errada, no local errado, fazendo coisas indevidas. Mas quem não gostaria também de ter Jesus como nosso advogado, até porque ele tem uma defesa unânime. Faz a troca de você, pecador, por ele. E isso é incrível, até porque dentro do nosso sistema jurídico jamais teríamos um tipo de defesa assim, né, não, Isa? Onde a É impossível fazer a substituição. substituição, né? Exatamente. O que eu acho incrível é que tanto o acusador como o defensor têm álibis e respostas incríveis para os nossos atos, que nós, no dia a dia, algumas vezes nem percebemos que praticamos. Mas todos eles, tanto de um lado ou de outro, anotam, fazem pesquisas da nossa vida e jogam frente a um tribunal para ver qual será a nossa sentença. E como você mesmo falou, é um capítulo feliz, porque ao final dele, Cristo mais uma vez tem soberania a respeito deste mundo, a respeito de nossas vidas e a respeito dessas acusações. Ele consegue fazer com que nossas vestes sujas sejam trocadas por vestes limpas. E aí sim conseguiríamos ter uma absolvição, uma sentença extremamente favorável, coisa que realmente, para mim, parece um milagre, frente às acusações e às provas que foram apresentadas contra nós. E a mesma coisa acontece aqui com Israel. Josué clama por misericórdia, o inimigo acusa, tanto individualmente como a nação que ele representa, e Cristo, mais uma vez, se demonstra misericordioso e acredita mais uma vez na nação Israel, acredita no seu potencial e acredita que pode ainda terminar aquilo que Deus pediu, o propósito. Eu acredito que é o Uhum. propósito de cada cristão de maneira individual. Tentar terminar aquilo que lá atrás nós começamos, a pregação do Evangelho. E um ponto interessante que eu acho que vale a pena ressaltar, Isa, é que o pecado, ele é individual, né? Assim como a busca da misericórdia de Deus, a busca do perdão de Deus também é individual. Cada um no seu quadrado. Claro Se que, responsabilizando pela tua parte, né? Pela sua própria parte. exatamente. Evidente que no coletivo nós vamos juntos, mas cada um deve ter o seu momento com Deus para ali se redimir e pedir perdão pelos pecados. Só que um ponto me parece extremamente interessante, que Josué, ele não vai somente com os dele. Josué representa a nação, ele intercede por O povo todo um inteiro. grupo. Exatamente. Isso me traz uma pequena dúvida, mas até mesmo uma reflexão. Será que ainda hoje podemos ir e interceder pelo pecado de outros frente a Cristo, assim como Josué foi lá atrás e buscou interceder pelos pecados do povo? E nós sabemos que não foi simbólico, porque Ellen White apresenta e fala: ele foi pelos dele e pelos da nação. E Cristo perdoou os dele e os da nação. Então fica uma reflexão para a gente se ainda hoje podemos fazer esse tipo de intercessão. Se vale a pena ou não, ou se é possível ou não, ou se simplesmente aconteceu naquela época. Ou se foi algo que Cristo fez frente à situação que estava acontecendo. Até porque era uma situação, a meu ver, dramática. A nação estava em colapso, a sua cultura estava se perdendo e o povo estava começando a ficar distante das ordens de Deus. E o inimigo avançava com muita força, tanto que Josué parecia desesperado e até faz um exemplo de como a gente vai ficar nos últimos dias, angustiado, sem saber se fomos ou não perdoados.
E Josué se encontra nesse momento e Ellen White diz: essa angústia que Josué teve será quase parecida com os últimos remanescentes do povo. Com a angústia que a gente vai passar também, né? Com Exatamente. relação à pergunta que você fez, até a Sara, né, escreveu aqui, realmente é muito interessante essa reflexão. E a gente pode ver, né, Josué foi lá e orava perante o povo, da mesma forma fez José, ou fez Moisés, assim como todos os outros grandes líderes, né, oraram e intercederam pelo seu povo. É interessante a gente pensar que, apesar de eles intercederem, a, a postura pessoal de cada um ainda é válida, né? Não é só porque eles foram lá e oraram que as outras pessoas perderam o seu livre-arbítrio, entre aspas, de escolher o caminho errado. Claro que Deus perdoava, Deus dava uma nova chance, alertava por meio dos profetas, mas cada um tinha que fazer a sua parte também. O Ney até colocou, né? A intercessão uns por outros. Eu acho que ele não terminou de escrever, mas Você consegue a ver os comentários, intercessão eu não ainda consigo. pode. Como é que... Ah, pois é, né? Quem tá indo. Não, o Ney começou a escrever, mas acho que não terminou. Ney, se você quiser terminar de escrever, eu leio depois. Mas a gente ainda hoje, né, deve orar pelas outras pessoas. Claro que a nossa oração não será decisiva para a salvação delas, porque o que decide a salvação de cada um é a sua própria escolha. Mas certamente podemos pedir para que essa pessoa possa ter mais discernimento, né, possa estar mais alerta, e a gente também tem que fazer a nossa parte tomando atitudes para favorecer a escolha daquela outra pessoa, né? Para beneficiar a escolha da outra pessoa e ajudar nesse caminho. Um outro detalhe que você falou também, que eu queria comentar, mas vai ser rapidinho, não vou tirar a tua Não, fica à palavra. vontade. Esse capítulo é bastante interessante porque ele une dois pontos que eu acho que eu e você temos muito em comum, que é o jurídico e o espiritual. Né? Que bom, legal. É, Ellen White fala, né, que no final dos tempos, os filhos vão estar angustiados, não vão saber, né, se receberam perdão, não vão saber se estão sendo efetivamente protegidos por Deus, mas ao mesmo tempo Ellen White também fala, se essas mesmas pessoas pudessem ter seus olhos abertos, elas veriam anjos acampando ao seu redor. Sim, Anjos de verdade. Deus acampando ao seu redor. E olha só essa frase que eu anotei. Está escrito lá no livro, quem quiser ler está lá também, está mais no finalzinho. Diz assim: anjos celestes caminharão ao nosso lado, mesmo neste mundo, e estaremos finalmente entre os anjos que rodeiam o trono de Deus. Ou seja, mesmo aqui na terra, a gente vai ter toda essa proteção, mediante a oração, mediante o perdão sincero, porque da mesma forma que a desobediência é a chave da perdição e do fracasso, o arrependimento sincero é a chave da salvação. Então é uma dicotomia que é apresentada nesse capítulo, é Verdade. justamente uma posição aí de dois lados que a gente vê. Rapidinho, Davi, eu só vou ler o comentário do Ney. Ele diz assim: a intercessão não é apenas para convencer o juiz, Deus, a perdoar os outros, mas para o Espírito Santo, maior intercessor, atuar no coração do pecador para se arrepender. Exatamente. O Leonardo também escreveu: aí está o poder da intercessão. Devemos orar uns pelos outros. Legal, pessoal. À medida que a gente for trazendo questionamentos, podem ir comentando, é bom que fica bem dinâmico. Beleza, Davi, pode continuar falando. Não, e complementando o que você falou, o capítulo realmente termina dando essa mensagem de esperança, né? Que após Ellen White fazer essa comparação, que a angústia que teve Josué em clamando pelo povo, será a mesma angústia que os remanescentes passarão? Ela termina justamente dando essa frase que você acabou de falar, Isa, que se os nossos olhos fossem de fato claros como os de Deus, nós teríamos plena noção de que nós não estamos sozinhos e anjos e mais anjos estão ao nosso redor acampando, ali fazendo a nossa proteção enquanto oramos desesperadamente, pedindo pela misericórdia de Deus. E, querendo ou não, eu vejo isso como uma mensagem de esperança para os que vão ficar nesse tempo tão difícil, onde amigos, parentes se voltarão contra essas pessoas que tentam seguir a ordem de Deus. E fica de novo na reflexão: se Israel tivesse sido obediente desde o começo e tivesse mantido fiel, que tipo de nação teríamos hoje, atualmente, hein? Meu Realmente, Deus. E é uma basicamente isso. reflexão.
O capítulo termina desse jeito. Começa um pouco triste, o meio é tedioso, porque o inimigo trabalha de forma bastante suja para derrotar os filhos de Deus, só que termina, como você mesmo falou, Isa, com a mensagem de esperança, dando nova esperança ao povo de Deus. Muito bom. E um alerta que eu acho que o capítulo deixa pra gente é uma das formas de Satanás atuar. Uma das formas de ele cumprir a função que ele se autoimpôs foi a seguinte: a de fazer com que as pessoas se desanimem diante do pecado e a de acharem que não tem mais solução, né? Sim. De que estão eternamente perdidas, mas não estão. E para finalizar, eu gostaria de ler duas passagens aqui. Primeira está em Salmos 94, versículo 18 e 19. Diz assim: Quando declarei, os meus pés vacilaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. E quando a angústia já controlava todo o meu ser, o teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. E por fim, a última que eu gostaria de ler está em Isaías 44, 22. Deus está falando bem assim: Apaguei as tuas transgressões, como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. Ponto. Eu te remi. Ponto. Olha só que esperança bonita, né? Vamos ter certeza do perdão de Deus, porque Exatamente. estamos em chance ainda, tá? Ah, ainda há Então, chance. ainda há chance, então vamos lá. Davi, se você não tiver mais nenhum comentário, se o pessoal também não tiver mais nenhum comentário, você pode fazer a oração para a gente encerrar? Posso sim, eu acredito que eu não tenho não. Você conseguiu finalizar com maestria, Isa, como sempre. Obrigada, você também trouxe uma mensagem excelente. Ou esperamos que sim, esperamos que sim. Olha, Foi sim, o eu... pessoal animou bastante, comentou, foi participativo, foi ótimo. Coisa boa. Isa, eu não tô vendo muito bem os comentários. Você pode ver aí se tem alguém que comentou alguma coisa? Ó, não, o último comentário foi do Ney também. Ok, então. Então, oremos, pessoal. Vamos lá. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Pai, agradecemos por esse dia, agradecemos por essa semana que mal começou. Pai, pedimos pelos projetos de nossa igreja, pedimos pelos nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir, pedimos pelas suas vidas, pelas suas famílias, pedimos por nós também, Pai, que ainda estamos passando por esse momento de dificuldade. Que o Senhor, assim como nesse capítulo, possa nos conduzir, nos guiar para a tua santa glória, Pai. E que possamos sempre ter em mente, Pai, que ainda há chance, Pai, ainda há volta, ainda há esperança para aqueles que ainda quiserem ter a tua mensagem enraizada no coração, Pai. Pedimos força para que sempre lembremos que ainda podemos voltar aos teus braços, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em teu nome. Amém. Amém. Davi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ah, eu que agradeço. Que bom, Sara. Sara gostou da mensagem. Ah, tá. Temos mais um comentário. Peraí. Opa, O Ney escreveu assim: A esperança é que Deus dá o que não merecemos. As vestes sujas de Josué são substituídas. A graça, se aceita, muda o resultado do julgamento. E a salvação não é a nossa inocência, mas o amor de Deus sem medida. Exatamente, Ney. um belo Então, resumo. pessoal, um ótimo resumo. Então, povo, a mensagem de sempre: bebam água, usem máscara e sejam esperançosos, tá bom? Exatamente. Beijo para todo mundo, se cuidem. Tchau, Davi. Até. Talvez um beijo, um abraço, viu? Beijo.